Olá, querida aluna e querido aluno, tudo bem? Vamos lá. Hidrocarbonetos é a principal função da química orgânica. Principal por quê? Porque é a função básica, tá? É a partir dos hidrocarbonetos que a gente dá nome para todos os compostos. Eles são formados, então, de carbono e hidrogênio, como o próprio nome já diz. Carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. A maioria dos hidrocarbonetos é apolar, ou seja, eles não vão se misturar com a água. Tem pontos de fusão e de ebulição baixos, porque justamente por causa da polaridade deles, por serem apolares, eles têm pontos de fusão e de ebulição baixos. São menos densos do que a água, então eles vão flutuar na água se colocados juntos com a água. Eles podem ter os 3 estados físicos, gasosos, líquidos ou sólidos, dependendo da quantidade de carbonos que forma a cadeia. Cadeias menores, metano, etano, propano, butano, geralmente são gasosos. Do pentano, né, que é o de 5 carbonos, até o 17 carbonos são líquidos, né, que aí entra, por exemplo, gasolina, entre outros derivados, né, do petróleo, por exemplo. E mais de 17 carbonos são sólidos, que aí entra, por exemplo, nafta, piche, aqueles outros derivados que são cadeias mais pesadas, derivados do petróleo. São geralmente insolúveis em água e são pouco reativos. Os hidrocarbonetos são divididos em alcanos, alcenos ou alcinos. Alcanos, quando eles apenas têm ligações simples entre carbonos, tem a fórmula geral CnH2n mais 2, ou seja, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos somado mais 2 unidades. Exemplo aqui, ó, CH4, então tem essa proporção. Por exemplo, tem um carbono, 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4. Aqui, se eu tiver um hidrocarboneto, por exemplo, com 10 carbonos, qual a quantidade de hidrogênios dele? Aí eu faço aqui nessa formulazinha aqui, ó. 10 vezes 2, 20. 20 mais 2, 22. Então, se eu tiver um hidrocarboneto com 10 carbonos, ele vai ter, um alcano, no caso, ele vai ter 22 hidrogênios. Para a gente dar nome, primeiro a gente identifica, por exemplo, a cadeia principal, no caso de um hidrocarboneto ramificado, e identifica as ramificações. A cadeia principal deve ser aquela que apresenta o maior número de átomos de carbono em sequência. E o restante se torna ramificação. Segundo passo, a gente numera a cadeia principal, sempre da extremidade mais próxima à ramificação. Se tiver apenas ramificação, né, não tiver ligação dupla, não tiver outro grupo funcional, a gente então dá prioridade para a ramificação. Aí aqui eu comecei a numeração de baixo, desse carbono de baixo, porque é o que está mais próximo da primeira ramificação. E coloca o nome. Primeiro o número dos carbonos ramificados, depois o dia aqui que vai indicar a presença de 2 ramificações, que são, nesse caso, ramificação do tipo metil, e a cadeia principal, que vocês já sabem, né, que é formada de prefixo, intermediário e sufixo. Então, prefixo indica o número de carbonos, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Intermediário, o tipo de ligação entre carbonos, então an, ligações simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla, di-en, quando tem 2 duplas. E o final o, porque é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto termina com o. Então o nome aqui dessa estrutura ficaria 3,5 dimetiloctano. Para alcenos, eles vão apresentar uma ligação dupla entre átomos de carbono. A quantidade de hidrogênios aqui é o dobro da quantidade de carbonos. Da mesma forma, para dar nome, nós identificamos a cadeia principal, que nesse caso obrigatoriamente tem que ter a ligação dupla. Depois nós numeramos, sempre priorizando, nesse caso, a insaturação. Então, o que é a insaturação? A ligação dupla. No caso, quando nós temos uma ramificação e uma insaturação, a gente prioriza a insaturação. Então, o número deve ser o menor possível para a ligação dupla. E aí a ramificação
fica como segunda prioridade. E aí a gente dá um nome. Por exemplo, aqui nós temos no carbono 3, né? Entre o carbono 2 e o carbono 3, nós temos a ligação dupla. E nós temos no carbono 3 a ramificação, que é o etil, nesse caso, que tem 2 carbonos. Então, primeira coisa, a gente fala o número que indica a localização. Então, no carbono 3, nós temos o ramo etil. X, porque nós temos uma cadeia principal com 6 carbonos. 2, porque indica a localização da ligação dupla no composto. En, que é o intermediário que se refere quando nós temos a ligação dupla na cadeia principal. E O, que é um hidrocarboneto. Então, fica 3-etil, X, 2-eno. E alcinos vão possuir ao menos uma ligação tripla entre os átomos de carbono, que nós teremos aqui, então, na fórmula geral, a relação entre a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro menos 2 unidades da quantidade de carbonos, por causa da ligação tripla, que vai diminuir a quantidade de hidrogênios, né? A forma de dar o nome é muito semelhante à dos alcenos, né? Então, por exemplo, eu identifico a cadeia principal, que é aquela que obrigatoriamente vai ter ligação tripla. Eu faço a numeração da cadeia principal, também privilegiando para que a insaturação, que é a ligação tripla, tenha o menor número possível. Então, eu comecei, nesse caso, a numeração da minha direita para a esquerda. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Aí, para dar o nome, primeiro, a localização da ramificação, né? O nome da ramificação em ordem alfabética, muito importante. Então, aqui, se tiver várias ramificações, a gente prefere colocar em ordem alfabética primeiro. Então, fica, por exemplo, etil primeiro, antes de metil, né? E depois vem o nome da cadeia principal, onde pente é o prefixo para 5 carbonos, é a localização da ligação tripla, in é o intermediário para a ligação tripla e O é o sufixo para hidrocarboneto. E aí nós temos hidrocarbonetos que podem ser aromáticos ou não aromáticos. Esses aqui são hidrocarbonetos fechados, que não são aromáticos, e aí a gente só acrescenta a palavra ciclo no nome deles. Então fica ciclobutano ou 3-metilciclo-X1N. Quando nós temos hidrocarbonetos que contêm halogênios, ou seja, contém cloro, flúor, bromo e iodo, nós temos que fazer a mesma nomenclatura que a gente já viu para os hidrocarbonetos, só que vai colocar o nome do halogênio e vai colocar a quantidade, né, a localização dele e a quantidade que tem. Por exemplo, nessa estrutura de cima aqui, nós temos 2 cloro aqui, então fica dicloro, o prefixo di significa, né, que tem 2 vezes o átomo de cloro, e aí vem o nome seguinte, metano. Esse outro aqui, 1,2, então aqui 1,2, porque é a posição desses halogênios, 1,2, dibromo, porque são 2 bromos, e vem o nome da cadeia principal, eteno, né? Por que eu não coloquei mais um número aqui para identificar a posição da ligação dupla? Porque só tem 2 carbonos na estrutura. Então, se tem 2 carbonos, o único lugar possível para essa ligação dupla estar é no meio desses 2 carbonos. Por isso que não preciso colocar aqui outro número de localização da ligação dupla, nesse caso, tá? Para compostos aromáticos, vai apresentar o benzeno, e o benzeno é a cadeia principal nesse caso. Então, os outros substituintes nós consideramos como ramificações. Eu vou começar a numeração do carbono aqui de baixo, que é o etil, porque eu vou privilegiar ele na ordem alfabética, e o carbono 2 vai ser o outro substituinte, que é o metil. Então, fica 1 etil, 2 metil e o nome da cadeia principal, benzeno. E aqui de baixo, 1,4 de etil. Aqui, qualquer posição que eu comece a numerar, sempre vai cair nos
nas posições 1 e 4. Então, tanto faz para que lado que eu vou começar a numeração. 1,4 dietil, que são dois grupos etil e benzeno. Nós temos também, quando nós temos compostos aromáticos, a possibilidade de numerar, ao invés de colocar igual estava lá, 1,4 dietil, eu posso colocar para dietil benzeno, né? Por quê? Orto é um prefixo para mostrar que a posição do substituinte está no anel na posição 1 e 2. Quando a posição dos substituintes é 1 e 3, a gente pode usar o prefixo meta. E quando a posição 1 e 4, a gente pode usar o prefixo para. Então, eu posso falar 1,2 dimetilbenzeno ou usar orto dimetilbenzeno ou simplesmente a letra O. Quando nós temos 1 e 3, né, pode ser 1 etil, 3 metilbenzeno ou meta-etil-metilbenzeno. Sempre os substituintes na ordem alfabética. E aqui no outro exemplo, 1,4 dimetilbenzeno ou para dimetilbenzeno.